Bom dia, galera. Aqui quem fala é Augusto e vamos dar continuidade ao mini curso de Python 3 ofertado pelo grupo PET, Computação da UFPB. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre estruturas condicionais, que basicamente são perguntas, onde com base nas respostas, elas direcionam a execução do programa a partir de desvios condicionais. Como assim? Eles avaliam, essas estruturas condicionais, elas avaliam variáveis booleanas e expressões lógicas. E com base no valor de verdade dessas variáveis ou expressões, ela toma medidas, toma desvios, que as direcionam a execução do programa para uma linha de código ou para um bloco de programa, que possui comandos que devem ser executados. Como, por exemplo, essa variável booleana vivo igual a true, ou então essa expressão lógica, idade maior que 18. Eu poderia chegar, por exemplo, em um desvio condicional, eu checaria: se eu estiver vivo, então eu posso comer. Da mesma forma, em uma estrutura condicional, eu também checaria se minha idade seria maior que 18. Se minha idade for maior que 18, eu posso executar atividades que eu não poderia caso eu fosse menor de 18. Então, essas estruturas condicionais se assemelham bastante com as decisões que nós tomamos na vida. E elas abrem muitas portas para o mundo da programação. Diversos são os programas que podem ser implementados basicamente só com estruturas condicionais. Então, dando continuidade ao assunto, eu teria, por exemplo, a seguinte estrutura condicional: se está chovendo, eu fico em casa. Se não, eu posso sair. Obviamente, se estiver chovendo, é preferível que você fique em casa. Se não estiver chovendo, você pode sair tranquilamente. Então, um desvio condicional basicamente é isso, uma tomada de decisão. O programa ele toma uma decisão baseada na avaliação da expressão lógica ou da variável booleana que estão inclusos nos condicionais. E esse seria seu formato estrutural. Já quando nós escrevemos literalmente na linguagem Python, ficaria desta forma: if eu crio uma variável booleana chamada chovendo, que pode ter valor de verdade true ou false. If chovendo, então eu fico em casa. Else, eu posso sair. Esse fico em casa e esse posso sair, obviamente, seriam comandos, seriam linhas de código que realizam coisas diversas no seu programa. Poderia, por exemplo, ser uma chamada de função, ou então a execução de uma outra expressão, e por aí vai. Então, nós teríamos o seguinte diagrama. Essas imagens foram retiradas de um site ofertado pela Bolson, treinamento de equipe de tecnologia, pelo Fábio Reis. E basicamente nós teríamos esse diagrama. Seguindo a setinha lá de cima, nós temos um teste lógico, que pode resultar em false ou true. Esse teste lógico pode ser representado por uma variável booleana ou então uma expressão lógica. Então, se o resultado dá true, sim, ele passa neste teste lógico, nós executamos as instruções caso o teste seja verdadeiro. Caso contrário, ele não passa, nós executamos as instruções caso o teste seja falso. Então, isso aqui pode nos levar ao final do, do condicional. Mas caso esse bloco aqui de instruções, caso o teste for falso, conter uma outra condição, nós vamos executar outras ações que nós vamos falar daqui a pouco. Espera aí um pouquinho. Bom, então aqui nós temos um exemplo. Nós calculamos uma média. Sua média na faculdade ou na sua escola, representando aquele trimestre. Essa média, nós vamos avaliar se essa média é maior ou igual que 7. Se ela for maior ou igual que 7, você está aprovado. Se ela for menor, neste exemplo aqui, você estaria reprovado. E perceba que pelos dois caminhos ele chega ao final do desvio condicional daquele bloco.
Mas, por exemplo, caso sua média seja menor que 7, e aqui, nesse caminho, da média até o final, você tivesse uma outra condição, que seria sua média no exame final. Você teria que tirar mais que 4, por exemplo. Nesse caso, você teria uma outra condição dentro do bloco onde o primeiro condicional resultou como false, que fica basicamente assim. Nós temos a condição 1. Na condição 1, nós vamos verificar se a avaliação resultou no resultado falso ou verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai para o final do bloco como um todo. Se for falso, ele avalia uma outra condição. E essa condição, nós vamos ter, de novo, dois valores, false ou verdadeiro, que vão seguir caminhos distintos. Então, por exemplo, utilizando aquele exemplo que nós checamos nos primeiros slides, nós teríamos: se está chovendo, eu fico em casa. Mas pode não estar chovendo, mas estar nevando. Então eu não ficaria apenas em casa, mas também tomaria um chocolate quente. Então, se não está chovendo, eu fico em casa. Se não, se está nevando, eu fico em casa e tomo um chocolate quente. Se não, eu posso sair. Então, no primeiro bloco, não está chovendo. No segundo bloco, não apenas não está chovendo. Não, quer dizer, me enrolei, gente. Mas nesse primeiro bloco, está chovendo. No segundo bloco, não apenas não está chovendo, como está nevando. E no terceiro bloco, não está chovendo, nem está nevando. Então eu posso sair. Sei que ficou um pouquinho confusa a explicação, mas eu acho que vocês entenderam. E basicamente no Python ficaria desta forma. Eu teria um if chovendo. Chovendo e nevando seriam variáveis booleanas, com valor de verdade true ou false. If chovendo, eu fico em casa. Elif nevando, que seria um else if. Se não, se. Elif nevando, eu fico em casa e tomo chocolate quente. Else, eu posso sair. E esse elif, nós podemos acrescentar inúmeros elifs. Por exemplo, if chovendo, eu fico em casa. Elif nevando, eu fico em casa e tomo um chocolate quente. Elif, o mundo está passando por uma pandemia causada por um vírus contagioso, eu fico em casa e me protejo. Else, eu posso sair. E dessa forma nós vamos desenvolver o nosso programa. Você pode fazer programas muito complexos só com isso aqui que vocês aprenderam nessa videoaula. Com estruturas condicionais, você tem infinitas possibilidades de programas que podem ser desenvolvidos. Porque no fim das contas, basicamente tudo são tomadas de decisões. São elifs, elses, sim ou não. E é basicamente isso, pessoal. Nessa videoaula serviu apenas para passar um conteúdo com base mais de engajamento teórico. Mas fiquem ligados, porque na próxima videoaula vai ser uma de exercícios referentes ao conteúdo dessa videoaula, que seria estruturas condicionais. E também, se puderem, respondam o questionário que eu vou deixar aqui na descrição. Abraço e tchau, gente. Até a próxima videoaula.